Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo num documento que pode parecer, à primeira vista, só mais uma norma, sabe? Mas, na verdade, ele é a pedra fundamental da maior transformação digital na história do judiciário brasileiro. Estamos falando, claro, da Portaria CNJ número 2533 de 2020. É ela que estabelece as regras do jogo para construir a plataforma digital do Poder Judiciário, a famosa PDPJ-BR. E tudo começa com essa pergunta, que é a grande questão. Pensem bem. O Brasil tem 91 tribunais, cada um com sua autonomia administrativa e, historicamente, com seus próprios sistemas de tecnologia. Então, como é que se unifica isso? Como promover a interoperabilidade, a conversa entre sistemas sem ferir essa autonomia? A Portaria 253 não só encara esse desafio de frente, mas propõe uma solução que é tanto técnica quanto, e talvez mais importante, de governança. Mas antes de falar da solução, é fundamental a gente entender a dimensão do problema. A própria portaria, lá nos seus considerandos, faz um diagnóstico bem claro de um cenário de fragmentação tecnológica. E essa fragmentação simplesmente impedia a cooperação e, claro, gerava muita ineficiência. Era urgente, então, criar uma política de governança e gestão que fosse unificada para todo esse ecossistema digital da justiça. E o que essa fragmentação significava na prática? Bom, basicamente, o que estamos vendo aqui. Cada tribunal desenvolvendo suas próprias coisas, o que resultava em sistemas que a gente chama de monolíticos. Pense num grande bloco de código onde tudo está amarrado, fortemente acoplado. E isso torna qualquer atualização um processo lento e super arriscado. A comunicação entre os sistemas dos tribunais, um verdadeiro pesadelo de integração. E no final das contas, para a sociedade, isso se traduzia em experiências inconsistentes e uma demora enorme na entrega de qualquer novo serviço digital. A resposta estratégica para esse caos, digamos, organizado, foi a criação da plataforma digital do Poder Judiciário, a PDJ-BR. E aqui tem um ponto essencial. Essa portaria 253 não surgiu do nada, tá? Ela é, na verdade, a execução técnica de uma política pública muito maior, que foi estabelecida lá na Resolução CNJ 335 de 2020. Foi essa resolução que instituiu a plataforma e definiu seus objetivos estratégicos. Mas afinal, o que é essa PDJ-BR? A definição oficial já nos dá as palavras-chave. Veja bem, não se trata de criar um único supersistema para substituir tudo que existe. Nada disso. É um conjunto de aplicações e microserviços. E a parte mais importante vem agora, mantidos de forma colaborativa. A ideia aqui é criar uma linguagem comum, uma espécie de marketplace de soluções, onde todos os sistemas do judiciário possam se conectar e compartilhar funcionalidades de um jeito muito mais fluido. Agora, vamos entender como essa colaboração acontece na prática. E é aqui que mora uma das maiores inovações da norma. Em vez daquele modelo tradicional, de cima para baixo, sabe, onde uma entidade central dita todas as regras, não. O artigo 3º estabelece um processo comunitário e descentralizado. E isso, olha, subverte completamente a lógica tradicional de como se desenvolve software no setor público brasileiro. E como esse modelo comunitário funciona? Os pilares são bem claros. A participação é aberta para todo mundo, tribunais, órgãos públicos e até parceiros externos. Os desenvolvedores usam ferramentas supermodernas de colaboração, como o Git. Mas o ponto-chave mesmo, na minha opinião, é a criação de mecanismos de reputação, como está previsto lá no parágrafo 2º do artigo 3º. Isso serve para incentivar que as contribuições tenham alta qualidade. Com isso, o CNJ assume um papel totalmente novo. Ele deixa de ser o controlador e passa a ser um facilitador, gerenciando esse marketplace de projetos onde os tribunais podem colaborar e compartilhar soluções. Ok, agora vamos para o coração técnico da portaria. Se a governança é o como, a arquitetura é o quê. Para que essa colaboração toda descentralizada funcione, precisa ter um conjunto de regras técnicas muito claras. E a decisão aqui foi uma verdadeira mudança de paradigma, a adoção obrigatória do padrão de microserviços. O artigo 6º é bem direto, não deixa nenhuma dúvida, e o que é interessante aqui é a clareza da diretriz. Microserviços e Domain-Driven Design não são só sugestões, são o caminho. O DDD é uma abordagem que basicamente alinha o desenho do software com a área de negócio que ele serve. Na prática, isso significa quebrar aquelas aplicações enormes em partes pequenas e independentes, cada uma focada numa função específica do negócio, como, por exemplo, gestão de audiências ou cálculo de custas.
E essa comparação ilustra a diferença de forma brilhante. O modelo antigo, o monolítico, é como um prédio gigante. Se dá um problema no andar, a estrutura toda pode ser comprometida. É lento para construir, lento para reformar. Já o modelo de microserviços é como um bairro, com várias casas independentes. Se uma casa precisa de reforma, as outras continuam funcionando normalmente. Isso aumenta drasticamente a resiliência do sistema como um todo e permite que novas funcionalidades sejam entregues com muito, mas muito mais agilidade. Certo, mas como migrar de um modelo para o outro sem parar os serviços que já existem? O artigo 7º é genial, porque ele detalha um roteiro, um passo a passo, para decompor esses sistemas legados. É um processo cuidadoso, iterativo. Primeiro, se identifica uma funcionalidade específica, o tal do domínio. Depois, se cria uma interface de comunicação, a API, ainda dentro do sistema antigo. Aí, a aplicação legada é adaptada para usar essa nova interface e só no final os dados são migrados para o banco de dados do novo microserviço. É um verdadeiro plano de voo técnico para uma modernização segura e gradual. E a portaria não para na arquitetura geral, não. Ela desce a um nível de detalhe técnico que é impressionante. Para garantir que as casas do nosso bairro falem a mesma língua e sejam construídas com material de qualidade, a norma estabelece um conjunto de padrões técnicos que todo mundo que colabora com a plataforma precisa seguir. E esse quadro resume o essencial. O versionamento de código em Git já é padrão de mercado. A linguagem preferencial é Java com o framework Spring, o que faz todo sentido, aproveitando a comunidade gigante e a robustez da plataforma. Para a segurança de acesso, o padrão OAuth2 com login único. Os serviços precisam ser stateless, ou seja, eles não guardam informações de uma sessão para outra, o que é crucial para escalar em nuvem. Até a documentação das APIs e a interface gráfica são padronizadas. O objetivo é bem claro: criar um ambiente de desenvolvimento que seja uniforme e de altíssima qualidade. Para a gente ir fechando, é vital entender que essa portaria não opera sozinha, num vácuo. Ela foi desenhada de forma muito inteligente para se conectar a um ecossistema de normas bem maior. Isso garante que a inovação tecnológica ande sempre de mãos dadas com a segurança da informação, a ética no uso de dados e os mecanismos formais de cooperação. A norma, portanto, funciona como um tecido conectivo, amarrando várias pontas soltas da política de tecnologia do judiciário. Ela cria um framework coeso que orienta não só o como fazer técnico, mas também o como fazer da maneira certa, ou seja, em conformidade com as regras de segurança cibernética, de ética e inteligência artificial e de cooperação entre as instituições. E aqui a gente vê essas conexões de forma bem clara. O artigo 20, por exemplo, exige que as normas de segurança para a computação em nuvem, definidas pelo Gabinete de Segurança Institucional, sejam seguidas. Já o artigo 21 alinha todo o desenvolvimento de inteligência artificial com a Resolução 332 do CNJ, que trata justamente da ética em IA. E, por fim, o artigo 22 formaliza a colaboração através de termos de cooperação técnica, criando a base jurídica para todo esse ecossistema funcional. Se a gente tivesse que resumir tudo isso numa única imagem, seria esta. A Portaria 253 está orquestrando uma das transformações digitais mais importantes do setor público brasileiro. É a migração de um arquipélago de sistemas isolados para uma verdadeira plataforma continental que é construída de forma colaborativa, aberta e baseada em padrões técnicos super rigorosos. E a gente termina com uma reflexão. Ao estabelecer esse modelo comunitário, com padrões abertos, a norma faz uma aposta muito ousada na inteligência coletiva. A pergunta que fica no ar é: será que estamos testemunhando o judiciário brasileiro construir o seu futuro digital em código aberto, de uma forma mais transparente e colaborativa? Bom, a resposta para isso está sendo escrita agora, código a código, a cada nova contribuição para a PDPJ-BR. E ela pode, sem dúvida, redefinir a forma como a justiça é entregue no nosso país. Obrigado pela companhia.